Insetos não aparecem só em jardins. Eles emergem nas zonas limítrofes entre casa e natureza, sobre mesas de varanda, atrás de cortinas, nas frestas das janelas, silenciosos, persistentes. E o que muitos não percebem é que alguns desses visitantes indesejados têm o cheiro e o habitat que encontram entre nós. Por isso usam esses espaços para entrar, repousar ou simplesmente atrapalhar. Mas existe uma alternativa que vai além do repelente químico. Plantas que agem como barreira natural e fazem isso com elegância. Estas plantas liberam aromas, substâncias ou vapores que atrapalham a percepção, o pouso ou a busca por alimento dos insetos, e ao fazê-lo, protegem o seu espaço. Elas não apenas resistem à invasão, mas transformam o ambiente, conferem cor, aroma, vida. E melhor ainda, requerem cuidados que podem ser simples. Não é preciso ser especialista em jardinagem para integrá-las à sua rotina. Neste vídeo, vamos explorar 8 plantas específicas que fazem parte desse exército silencioso contra insetos. Vamos descobrir como cuidar de cada uma, onde posicioná-las, o que evitar e como integrá-las no seu dia a dia. Seja você morador de apartamento, de casa com quintal, ou apenas alguém com uma janela que precisa de um toque verde funcional. Prepare-se para ver sob nova luz o que está à sua volta e talvez escolher a próxima aliada verde do seu ambiente. 1. Lavanda, fragrância relaxante que incomoda insetos. A planta conhecida por tornar ambientes mais calmos, com seu tom lilás e aroma marcante. Na verdade, tem um papel duplo. Além de decoração ou aroma, ela atua como repelente natural contra vários insetos. O segredo está nos óleos essenciais liberados por suas folhas e flores, os quais interferem no olfato ou no comportamento de pouso de criaturas como mosquitos, traças e alguns pequenos brotadores. Quando você leva a lavanda para o seu ambiente, seja num vaso na janela ou num canteiro ao fundo da varanda, não está apenas criando um ponto estético, está construindo uma zona de defesa. Para que isso funcione bem, escolha um local que receba sol pleno, 4 a 6 horas por dia ou mais, e certifique-se de que o solo drene bem. A lavanda não gosta de ficar encharcada ou com raízes saturadas de água. Regue com moderação, permitindo que a camada superior do solo seque ligeiramente entre regas. Uma planta bem cuidada vai manter suas folhas firmes, cor viva e liberar aroma constante. E isso, para os insetos, equivale a área menos convidativa. Na rotina, observe que a lavanda não vai necessariamente florir o tempo todo em ambientes mais internos ou com luz menos intensa. E tudo bem. A proteção que ela oferece não depende exclusivamente das flores, mas das folhas e do aroma que liberam. Por isso, mesmo que as flores fiquem poucas ou discretas, a planta ainda está trabalhando. Imagine você entrando por uma porta e sentindo aquele perfume suave, enquanto invisivelmente os mosquitos encontram menos motivação para pousar ali. Se tiver varanda ou janela, coloque a lavanda próxima à borda externa ou em vasos que fiquem à altura de chegada da luz. E se quiser potencializar, experimente ter 2 vasos opostos, um de cada lado da janela ou porta. Assim, a faixa de aroma cobre melhor o espaço. E não esqueça, quando for poda ou manutenção, utilize luva ou em local ventilado se for sensível a aromas, pois a planta libera bastante cheiro ao ser manipulada. Um luxo para nós, incômodo para os insetos. 2. Capim-citronela, o clássico repelente natural. Quando você pensa em plantas que afastam mosquitos, quase sempre o nome capim-citronela surge. E por um bom motivo. Seu aroma é forte, persistente e eficaz. E melhor ainda, é vivo. Em vez de depender de velas ou sprays artificiais, você pode cultivar essa planta e deixar que ela exale sua proteção. Na prática, o capim-citronela gosta de sol intenso. Quanto mais luz, mais vigor, mais aroma ativo.
Solo leve, bem drenado e regas regulares, mas cuidado, não deixe água acumulada em torno das raízes, porque isso compromete o crescimento. Em regiões mais frias ou congeadas, pode ser necessário protegê-lo ou cultivá-lo em vaso interno que possa ser levado para abrigo. Posicionei-o estrategicamente, perto de portas-janelas externas, ao redor de áreas de lazer, churrasqueiras ou locais onde você costuma se sentar ao anoitecer. A ideia é que o aroma fique na frente dos insetos, criando uma espécie de linha de defesa verde. Essa planta, mais do que simplesmente repelente, se transforma em peça de ambientação. Se bem cuidada, fica exuberante e decorativa. No dia a dia, você pode mexer suavemente nas folhas ao entrar ou sair, para liberar aroma extra e ativar o efeito. Em vasos, prefira diâmetro maior, 30 centímetros ou mais, para que as raízes se desenvolvam bem. E lembre-se, em climas muito úmidos, o capim citronella pode sofrer com fungos ou apodrecimento da base. Portanto, mantenha boa circulação de ar e evite folhas encostando no solo molhado. Se tiver crianças ou pets, vale destacar, o aroma é forte. Então, observe a reação e posicione o vaso em ponto seguro. A vantagem é que, além de repelente, o capim citronella transmite uma sensação tropical ao ambiente e pode virar tema de jardinagem ou convivência ao ar livre. 3. Manjericão. Erva aromática que protege e ainda serve na cozinha. Poucas plantas entregam tanto em utilidade quanto o manjericão. Ele está no vaso da cozinha, na janela, no jardim de ervas. E também age como repelente para moscas, mosquitos e inclusive para alguns insetos menores que buscam se abrigar em ambientes domésticos. Seu aroma é intenso, fresco e funcional. Para cultivar bem o manjericão, escolha um local com bastante luz. Idealmente, sol direto de 4 a 5 horas no mínimo. O solo deve ser fértil, leve e bem drenado. Se for em vaso, escolha com profundidade de pelo menos 20 centímetros de diâmetro que dê espaço para crescimento. Regue quando a camada superior do solo estiver seca ao toque. Evite encharcar. Um detalhe. Cada vez que você colhe algumas folhas para cozinhar, você está estimulando o crescimento de novos brotos. E isso aumenta a liberação de aroma, o que favorece o efeito repelente. Gostou de fazer molho de tomate ou preparar um sanduíche fresco? Essa planta serve 2 propósitos: alimentar e proteger. Dentro de casa ou em sacada, ela combina funcionalidade com estética. Posicioneia em local visível. Ela gosta de luz e o aroma vai ajudar a manter a área afastada de insetos. No entanto, atenção! Se o ambiente for muito próximo a uma janela aberta sem proteção, os insetos podem ainda entrar por outros pontos. Portanto, o manjericão é complemento, não garantia absoluta. Mas para quem gosta de cozinhar e ter plantas por perto, ele é campeão de versatilidade. Um bônus: se quiser intensificar o efeito, esfregue uma folha entre os dedos e aproxime-a de locais de frequente passagem de insetos. O aroma liberado ajuda como spray natural. E não se assuste se, ao colher mais regularmente, o vaso parecer mais vigoroso. Isso é bom. Planta estimulada cresce mais rápido, solta mais aroma, age melhor. 4. Hortelã. Aroma forte, ação eficaz. A hortelã é uma das verdadeiras multitarefas no mundo das plantas domésticas. Pode servir para chá, refrescar o ambiente, decorar e também agir como incômodo, do tipo nem pense em pousar aqui, para insetos como mosquitos, formigas ou aranhas menores. Para cultivar a hortelã, prefira vaso com bastante largura, pois ela tende a se espalhar. Luz de sol parcial a pleno. Solo leve e que retenha um pouco de umidade, mas sem encharcar. Uma boa drenagem é essencial. Raízes estagnadas ou solo pesado prejudicam a saúde. Regue quando a camada superior do solo estiver seca ao toque. Ela é bastante adaptável e rápida no crescimento, o que pode ser vantagem ou ponto de atenção.
Controle seu tamanho com podas regulares ou ramos extras removidos para manter a planta dentro de limites. Se estiver em vaso, remova os brotos que escapam pelas bordas para evitar invasão de outras plantas ou vasos ao lado. Posicione a hortelã em lugares estratégicos, ao lado de janelas que se abrem para fora, em varandas ou sacadas onde há circulação de ar, ou ainda perto de ambientes internos que costumam ter insetos vindo de fora. A ideia é que sua fragrância se espalhe ao abrir a janela ou portinha, criando uma zona de cheiro que complica a vida dos invasores. Além disso, se você prepara chá ou gosta de folhas frescas, a hortelã torna-se uma planta dupla. Serve para consumo e para proteção. Um cuidado a mais. Verifique se há muita umidade ou folhagem muito densa. Isso pode atrair moldes ou reduzir a volatilidade do aroma. Manter folhas limpas, retirar folhas secas, promover ventilação, são bons pontos de atenção. 5. Alecrim. Um herbáceo rústico que também afasta insetos. A planta alecrim transmite resistência. Folhas finas, aroma intenso, porte que lembra arbusto pequeno. E seu cheiro não agrada apenas ao nosso nariz, também é desagradável para muitos insetos que preferem ambientes neutros ou com aromas menos agressivos. Para cultivá-lo, selecione um local com sol direto e abundante, no mínimo 5 a 6 horas por dia. O solo deve drenar muito bem, preferencialmente com areia ou material mais leve combinado com terra comum. Regue de forma moderada. Permita que o solo seque entre regas, pois o alecrim tolera melhor a seca do que o excesso de água. Excesso de umidade ou solo pesado costumam deixar a planta fraca. Visualize um vaso de alecrim bem cuidado próximo à porta de entrada ou ao lado de uma área externa. A ideia é que ele fique em um ponto de deflexão dos insetos, não exatamente na linha onde você está, mas sim onde eles podem entrar ou pairar antes de entrar. O seu aroma funciona como obstáculo. Para cuidar, faça podas leves após cada ciclo de floração, ou quando os ramos ficarem compridos demais. Isso estimula a renovação e mantém o porte compacto. Mesmo que você não use na cozinha, o cheiro do alecrim quando tocado ou quando você passa perto já ativa a liberação de óleos essenciais que dificultam a presença de insetos. Se tiver piscina, varanda ou espaço externo, plante o alecrim em vasos grandes ou canteiros, fluindo ao redor da área de convivência. Ele ajuda a integrar estética, forma de arbusto, cor esverdeada acinzentada e funcionalidade. 6. Erva cidreira, melissa. Aroma cítrico, efeito repelente. A erva cidreira, também chamada melissa, tem esse perfume cítrico suave e marcante que não alimenta apenas o olfato humano, mas se torna um elemento de desconforto para mosquitos. Esfregar uma folha e sentir o aroma é quase imediato, e para os insetos é um indicador de área em uso. Quanto aos cuidados, prefira luz indireta ou parte do dia com sol. Se estiver em local de sol pleno, certifique-se de haver proteção ou sombra parcial na parte mais quente do dia. O solo deve ser leve, bem drenado e ligeiramente mais úmido do que o ideal de plantas mais secas. Ou seja, úmido, mas não encharcado. Regue quando a superfície do solo estiver seca ao toque. Em vaso, use cerca de 2.030 centímetros de profundidade e troca de solo ou adubação leve uma vez por ano ajuda a manter vitalidade. No dia a dia, manter a planta bem arejada é importante. Folhas muito densas ou local abafado podem reduzir o aroma ativo. Ao colher algumas folhas para chá ou infusão, você também estimula a planta a crescer de novo, e com isso, o aroma fresco se renova. Se você mora em apartamento ou tem uma sacada menor, a erva cidreira é excelente, porque não exige luz máxima todo o dia e ainda oferece funcionalidade dupla, chá relaxante, plás repelente. Posicionei-a perto de janelas que se abrem para fora, ou flanelas de entrada, e deixe que o aroma se espalhe.
Cada vez que você abre a janela, ela solta um sopro de proteção. 7. Calêndula. A flor vibrante que também afasta pragas. A calêndula, conhecida popularmente como marigold, combina estética com proteção. Suas flores alaranjadas e amarelas não apenas embelezam, mas liberam compostos que interferem no comportamento de insetos como pulgões, mosquitos e até pragas de jardim. Em resumo, serve tanto como planta de encher os olhos, quanto como linha de frente contra invasores. Para cultivá-la, prefira sol pleno ou bastante luz direta, solo fértil, bem drenado e regas regulares. A calêndula gosta que o solo fique constantemente levemente úmido, mas sem encharcar. Retire flores murchas regularmente para estimular novas florações e evitar que a planta desperdice energia. Em vasos, um diâmetro maior ajuda, pois ela tende a formar tufos bem volumosos. Para quem cultiva hortas ou tem canteiro, plantar calêndula perto de legumes ou ervas ajuda também como planta companheira. Ela pode afastar insetos e proteger outras plantas. No contexto doméstico, em sacadas ou vasos decorativos, ela funciona de forma semelhante, posicionada em locais de luz ao redor de entradas, janelas ou áreas de lazer. O visual da calêndula traz vida, e o aroma suave que ela emite combina com áreas externas. Além disso, o fato de que ela floresce bastante quando bem tratada significa que o ecossistema repelente está constantemente ativo, ou seja, sempre há algo visível, vivo, ativo, o que reforça a sensação de cuidado no ambiente. Para você, se quer uma planta que cubra dois papéis, beleza, plus funcionalidade, a calêndula é uma excelente escolha. Ela não exige cuidados extremos, basta solo certo, luz decente e atenção regular. E cada vez que você vê suas flores vibrantes, lembra que aquele vaso está trabalhando silenciosamente para manter o espaço mais protegido. 8. Sálvia. Aroma forte e utilitária contra insetos voadores. Por fim, a sálvia, uma planta que combina charme rústico, aroma marcante e utilidade. Suas folhas libertam óleos essenciais que desafiam a aproximação de muitos insetos voadores, moscas, mosquitos e outros que buscam repouso ou infiltração em ambientes domésticos. Para cultivar sálvia, escolha local com boa luminosidade, idealmente sol direto ou 4-6 horas diárias. O solo deve ser leve, com boa drenagem. Evite solos compactos ou excessivamente ricos de matéria orgânica que retém muita água. Regue moderadamente. Deixe a superfície do solo secar antes da próxima rega. Se for em vaso grande ou jardineira, pode se tornar uma pequena mata aromática, o que ajuda na liberação do aroma continuamente. Posicionamento estratégico. Vaso ou canteiro próximo a janelas externas, varandas, alpendres ou áreas que dão acesso ao jardim. O objeto não é somente ter perto, mas sim estar no contorno por onde os insetos entram ou passam. Dessa forma, a sálvia age em perímetro de passagem. Além do efeito repelente, a sálvia pode ser utilizada em infusões ou na culinária, dependendo da variedade, o que torna a presença dela ainda mais funcional na vida diária. Então, você não está só plantando algo útil para os insetos, mas algo que pode fazer parte da sua rotina. Com o tempo, observando a planta, você percebe que à medida que ela cresce e se torna mais vigorosa, o aroma se torna mais profundo e o efeito mais consistente. E isso cria uma espécie de ciclo virtuoso: planta saudável, aroma liberado, menos insetos, ambiente mais confortável. Você cuida melhor da planta. A natureza tem suas próprias ferramentas, e quando escolhemos trabalhar com ela, ao invés de depender somente de produtos químicos, ganhamos mais do que apenas proteção. Ganhamos conexão, estética, aroma, vida. As 8 plantas que vimos, lavanda, capim-citronela, manjericão, hortelã, alecrim, ervacidreira, calêndula e sálvia, não são apenas úteis, são parceiros silenciosos no seu espaço. Você pode começar pequeno,
Um vaso na janela, uma planta ao lado da porta, uma combinação de 2 ou 3 num canto da varanda. Aprender a cultivá-las é aprender também a observar. Quando regar, quando podar, quando o aroma diminui ou o solo precisa de atenção. E quando você vê a planta viva, cheirosa, atuando sem alarde, percebe que ela valoriza o espaço, eleva o bem-estar e ainda dá um empurrãozinho no seu controle de insetos. Não espere que o problema de insetos desapareça magicamente. Essas plantas ajudam, reduzem, bloqueiam, mas não substituem medidas básicas como telas de janela, evitar água parada ou manutenção do ambiente. Use-as como parte de uma estratégia inteligente, não como único recurso.